Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal e do site Saúde como Caminho. Venho fazendo uma série que se chama Nada é por Acaso. Se você está chegando hoje aqui no canal, essa série começou faz um tempo que eu venho tentando explicar cada situação sob o ponto de vista dos ensinamentos espirituais que elas revelam, que elas proporcionam. Carl Jung, discípulo de Freud, descobriu que nas cartas do tarô nós encontramos, resumidamente em cada carta, uma dessas experiências que inevitavelmente nós iremos viver no processo da nossa evolução espiritual, amadurecimento emocional, evolução psíquica. E aqui hoje eu trago essa carta que é o Pajem de Copas. Copas é o naipe do aprendizado do amor, do afeto, das emoções. O aprendizado em que a gente começa a perceber como essas emoções se manifestam, quando, para onde elas nos levam e o que fazer com elas. Narciso, esse personagem é Narciso. Existe a lenda de Narciso que ele se apaixonou por ele mesmo. Narciso virou sinônimo de autoestima. E é exatamente desse aprendizado que essa carta está nos falando. Ele chegou, uma certa caminhada, ele chegou aqui nesse riacho, foi beber água, olhou para o reflexo do riacho e viu a própria imagem. Ao ver a própria imagem, ele se apaixonou pela beleza do jovem que ele via refletido no rio, e ele entendeu que era outro jovem, porque ele até então não sabia que tinha aquela imagem. Ele despertou para o afeto, para o amor, projetando na imagem que estava sendo refletida a própria imagem. E esse amor foi tão grande que depois levou o Narciso a se matar porque não conseguia concretizar esse amor por ele mesmo. Olha que coisa interessante essa lenda. Essa lenda fala ao mesmo tempo desse momento em que a gente começa a se dar valor. Quando Narciso olha para o lago e se apaixona pela própria imagem, ele se apaixona por quem? Por algo nele que ele desconhecia. Que é isso que todos nós precisamos fazer na nossa etapa evolutiva no aprendizado do afeto. Quando a gente ainda é muito imaturo, nós vamos buscar nos relacionamentos, de que ordem for, nas amizades, até com os filhos, principalmente companheiros ou companheiras, nós vamos buscar aquilo que nos falta. Nós vamos buscar proteção, afeto, cuidado, carinho. A gente vai buscar preencher a sensação de vazio que nós carregamos desde a infância. Eu já falei aqui no canal, né, eu explico que nós vivemos ainda com as sensações e interpretações que a nossa criança experimentou na primeira infância, que alguns vertentes chamam de criança ferida ou criança interior. Essas pessoas estão falando que nós carregamos essas faltas e seguimos a vida buscando preencher essas faltas através dos nossos relacionamentos. Até que nos deparamos com a experiência descrita nessa carta, com esse despertar do próprio valor, da autoestima, de que eu tenho qualidades maravilhosas, de que eu possuo um valor importante no mundo, no universo, na sociedade, para Deus, para a deusa, para a divindade. Aqui é um despertar é uma tomada de consciência de que eu sou bela, de que eu sou uma pessoa merecedora de amor, inclusive porque estou aqui. Você que está aqui, eu. Se chegamos aqui é porque nós somos frutos de muitos e muitos atos de amor. O amor maior da divindade, que nos presenteia com a vida, com o dom da vida, que é o presente mais precioso que temos, e depois
com os atos de amor dos humanos que nos acolheram, que nos conceberam, nosso pai, nossa mãe, os adultos que estavam ao redor, que nos alimentaram, que nos protegeram, que nos cuidaram, porque a gente não conseguia fazer isso sozinha na primeira infância. Nós precisamos sim de muito cuidado. E aqui nesse momento a gente desperta de que nós somos dignos e dignas de amor, de nos olhar com valor, com atenção, com carinho, de cuidar da gente, de realizar nossos sonhos, de fazer tudo aquilo que nos faz feliz, que nos faz bem. No fim, a história, a lenda de Narciso é interessante, que ele, não aguentando esse amor impossível, que era essa paixão pelo próprio reflexo no rio, ele se mata, mas por quê? Porque a próxima etapa é quando a gente abre o coração para ir além da gente, que é a experiência que nós vamos falar amanhã, que é do Cavaleiro de Copas. Porque o cavaleiro, a próxima etapa, depois que a gente adquire autoestima, depois que a gente reconhece que nós temos valor, que nós merecemos amor, que nós merecemos nos dar amor, fazer uma comidinha gostosa para a gente, arrumar a nossa cama com carinho, trabalhar com respeito ao nosso corpo, às nossas emoções, ou seja, buscar um trabalho que nos dê prazer, em que nós possamos expressar nossos variados e múltiplos talentos, porque nós somos, cada ser humano tem uma grande abundância. Eu sou professora e eu vejo essa abundância em cada um dos estudantes que está nas minhas disciplinas. Muitas vezes, quando eles próprios não veem, eu vejo, porque essa é uma das missões do professor. O professor é um meio, como eu estou aqui com vocês. Eu quero ser esse meio para que vocês possam se ver, que vocês se reflitam em mim e vejam o próprio valor e desenvolvam esse auto-amor e depois expandam para amar outras pessoas da mesma forma que vocês se amam. Enfim, exercitando o maior e mais belo mandamento de Jesus: amai ao próximo como a si mesmo. Então, é isso que eu busco, é isso que eu venho conquistando, esse auto-amor, esse autocuidado, esse exercício do meu propósito, que uma das coisas é estar aqui com vocês, partilhando meu olhar sobre esses aprendizados e espero estar contribuindo com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, procure os vídeos anteriores, repetindo, a série se chama Nada é por Acaso. Meu canal é o Saúde como Caminho e eu sou Silvana Medeiros Maia. Podem procurar, existem vários conteúdos, vocês vão me encontrar aí nas redes sociais, vão ver que eu sou uma professora e espero que vocês possam assumir esse compromisso com vocês para entender melhor a vida e crescer no caminho da felicidade e do amor. Que assim seja.